Olá, sejam todos bem-vindos, esse é o canal Filosofia Empírica, eu sou Edilton Santos, estamos aqui para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. Hoje nós queremos falar de um tema que de momento pode deixar você confuso. Eu quero falar dos absurdos de Deus. Mas como absurdos? Deus tem alguns absurdos? Vamos tratar disso, vamos ver até o fim, assista o vídeo até o fim, você vai entender porque eu estou falando dos absurdos de Deus. É disso que nós queremos falar hoje. Bom, eu queria pedir a vocês que estão chegando aqui agora no canal, que se inscreva, que curta o vídeo principalmente, dê seu joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quando você faz essas três ações, você estará nos ajudando. E sem custo nenhum para vocês. Quando você curte o vídeo, você está dando a possibilidade de outras pessoas assistirem esse conteúdo. Quando você se inscreve, fortalece o canal. E ao ativar o sininho das notificações, você está se habilitando a receber recados de vídeos novos que nós colocaremos aqui no futuro. Então, é simples, em alguns segundos você já fez isso. Volto a dizer, não tem custo nenhum para vocês e estarão nos ajudando, além de estar interagindo conosco aqui nas nossas reflexões. Bom, os absurdos de Deus. O que quer dizer isso? O que é que você quer falar, Edilton, sobre os absurdos de Deus? Eu acredito que Deus tem alguns absurdos e nós precisamos cair na real e realmente entendemos que são absurdos para nós, para seres humanos como nós, limitados como somos. Muitas coisas que Deus faz é absurdo. É um absurdo para nós entendermos certas coisas. Só buscando o conhecimento do Espírito Santo é que nós vamos entender e talvez não entendamos na nossa totalidade, na totalidade do que deve ser. Que é outra coisa que eu entendo e que as pessoas às vezes não querem admitir, é que não tem o conhecimento pleno das coisas de Deus. Ninguém tem conhecimento pleno. Tem pessoas se gabando que sabem todas as coisas. Não sabe. Deus é ilimitado em tudo, inclusive no seu conhecimento. É difícil entendermos tudo de Deus. Portanto, muitas vezes, Ele nos pede coisas absurdas. Coisa que vai realmente de encontro aos nossos entendimentos, à nossa sabedoria. E eu queria deixar dois pontos aqui, dois absurdos de Deus, e futuramente nós vamos trazer outros absurdos para refletirmos sobre ele. Hoje eu quero falar de dois. Primeiro eu quero falar de Abraão. Abraão, nós sabemos, foi um homem próspero, um homem temente a Deus, e Deus certa vez disse que iria lhe abençoar. A sua posteridade, a sua herança, os seus herdeiros seriam como areia do mar, não se contaria. E chega um momento que Abraão questiona Deus. E, Deus, não, que herança? Que o herdeiro que eu tenho é o Damasceno, e portanto, como eu não tenho um filho, como eu vou ter uma herança? O que eu tenho eu vou deixar para o meu servo. Ora, Deus queria dizer a Abraão que ele pode fazer todas as coisas. E nós sabemos que Abraão, já velho, já contado seus dias, de sua esposa, inclusive sua esposa já tinha passado o período de fertilidade, Deus diz que vai mandar um filho para ele. Eles até acham graça. Sara, ela ri de Deus, porque Deus diz uma coisa que para ela é um absurdo. Ela já não tinha mais o vigor da procriação. E assim Deus diz que vai mandar um herdeiro, mesmo assim Deus manda. E o pior é que Deus mandou o melhor que Deus mandou esse filho, mas depois Deus pede uma coisa absurda a Abraão. E nós vamos ver lá no capítulo 22 de Gênesis, do verso 1 em diante, ele diz assim, vamos acompanhar. Capítulo 22 de Gênesis, versos de 1 em diante. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um monte que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja só, Deus fez um pedido absurdo a Abraão. Mas antes eu queria ver uma coisa aqui, e diz o seguinte, a palavra de Deus nos ensina que
para se ouvir e obedecer às palavras, às revelações mais profundas de Deus, são necessários dois requisitos básicos. Estar atento para ouvir e possuir a coragem necessária para fazer o que se ouviu. Primeiro nós temos que estar preparado para ouvir a Deus, e entender que foi Deus que falou para você. E depois, você está preparado, ter coragem de executar aquilo que Deus pediu. Mesmo que seja um absurdo, mas Deus pediu a você fazer. Portanto, é isso que devemos ter. Primeiro passo. No Novo Testamento, no livro de Coríntios, encontramos duas passagens que é relevante para esse assunto, que diz o seguinte: a loucura de Deus é igual a sabedoria. E diz assim, a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para os que não as compreendem. Então, nós muitas vezes não compreendemos aquilo que Deus quis nos dizer, é loucura, é absurdo. Como esse pedido que Deus fez a Abraão, é um absurdo. Ele pediu o filho que ele deu, o filho que ele amava, pediu de volta, e pediu da pior maneira possível, que Abraão fosse sacrificar o seu filho, com suas próprias mãos sacrificar seu filho. Então, é um absurdo sem limite, um absurdo que realmente nos deixa impactados, nos deixa incapazes de entender certas coisas. É preciso que entregamos nossa vida a Deus de tal maneira que possamos ter a certeza de que Ele vai fazer o melhor. Mesmo nos seus absurdos, Deus tem o melhor para cada um de nós. Mesmo nos seus absurdos, Deus vai trazer o melhor para cada um dos seus filhos. É assim que nós devemos entender. Um outro absurdo que eu queria mostrar para vocês encontra-se lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 19, que tem um relato que tem como título O Jovem Rico. É desse assunto que nós queremos fazer. Fala, e mais um absurdo de Deus. Deus precisa de alguma coisa nossa? Deus precisa pedir algum bem meu para que Ele possa ser Deus? Não. Mas veja o que aconteceu aqui com o jovem rico. No verso 16 do capítulo 19 diz o seguinte: e eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou, mestre, que fareis eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus. E ele lhe respondeu, esses são os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem rico replicou-lhe, dizendo, tudo isso eu já faço, Senhor. O que me falta ainda? Aí Jesus vem com um absurdo e disse, queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então você vê, Jesus pede uma coisa que é ilógica. Ele tem aqueles bens, trabalhou e na sua visão ele trabalhou e com isso ele adquiriu com seus esforços e claro que suprir suas necessidades, cumprir com seus compromissos, suas dívidas, tudo mais. E Jesus agora diz, para você me seguir, você tem que vender tudo. Ora, Jesus não precisa de dinheiro de ninguém. Jesus não precisa dos seus bens para que ele seja Deus. Ele não precisa de nada que nós temos para que ele possa ser Deus. Ele é Deus em qualquer circunstância, dependendo de qualquer coisa que nós tenhamos ou façamos. Mas ele vai e pede tudo que o jovem tem. Ele vende tudo. Vende tudo, dá aos pobres e vem para seguir-me. Realmente aquele jovem não entendeu, porque no versículo 22 diz o seguinte: tendo, pois, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, ele não entendeu nada do que Jesus tinha falado. Jesus tinha pedido um absurdo. Ele tinha trabalhado a vida toda para ter alguma coisa, e de repente, Jesus pede de volta. Manda dar aos pobres, dá tudo que tu tem, volta e segue-me. Aí tu terás a vida eterna. Jesus, Deus, os dois, pai e filho, trabalham com absurdos para que nós possamos entender que Deus é Deus. E com isso buscarmos
é ter fé. Fé em Deus, entregar nossas vidas de tal maneira que Ele possa entender que nós acreditamos nele. Entregar toda a confiança em Deus, entregar toda a nossa vida nas mãos dele para que Ele faça o melhor. Quando Deus pede um absurdo, Ele quer dar absurdamente coisa melhor para cada um de nós. Que possamos entender isso, que possamos ser capazes de entender que Deus quer nos dar o melhor. Agora é preciso que nós venhamos nos entregar, venhamos ser realmente pessoas dedicadas a Ele, sermos fiéis a Ele, entregarmos nossa vida a Ele, confiarmos totalmente em Deus, porque Ele nos fará o melhor, Ele nos colocará na melhor parte que Ele quer nos entregar. Que possamos entender isso e que possamos entender os absurdos de Deus como o melhor para nós. E buscarmos a entender por que esses absurdos. Buscarmos, quando Deus pede um absurdo seu, você buscar entender por que Deus está pedindo isso. E Ele vai lhe responder. Que possamos fazer isso com total submissão a Deus e assim receber aquilo que Ele quer nos dar. Essa é a nossa reflexão que queremos deixar aqui no canal Filosofia Empírica, que nós possamos refletir juntos e entender o que Deus quer de nós. Voltaremos aqui com outros absurdos, tem vários absurdos que encontramos na Bíblia, e queremos deixar 2 absurdos aqui em cada vídeo para que nós possamos refletir melhor sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus quer de nós. Portanto, essa é a reflexão de hoje, aqui do canal Filosofia Empírica, Edilton Santos.